Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um momento de bate-papo, de conversa, reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a questão da política, o cristão e a política. Como o cristão ele deve se posicionar frente às ideologias, frente aos partidos, frente à política. Nós não temos como ser apolíticos. E é importante o cristão também se posicionar. Mas como se posicionar e outros detalhes, nós convidamos um especialista no assunto, um estudioso no assunto e um radiocomunicador também que vai nos direcionar nesse bate-papo. Eu já chamo desde já o nosso querido TJ, Tiago José Albrecht, que é pastor da Igreja Luterana do Brasil, atualmente licenciado, mas ele também trabalha com rádio, como eu falei, e também é comunicador e tem um programa de televisão no Rio Grande do Sul. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo, meu querido. Olá, reverendo Éder, tudo bem? Graça e paz a ti, a toda a comunidade luterana e do norte do Mato Grosso. É um prazer estar aí no teu programa, né, na tua live, enfim, no teu estudo bíblico. E eu posso, assim, matar a saudade, né, de pastorear. Eu não estou mais licenciado, são várias nomenclaturas aí da nossa IELB, né? Eu voltei, inclusive, da licença após quase 2 anos. Eu sou pastor sem chamado, eu ajudo voluntariamente quando é solicitado aqui na congregação que eu frequento. Em Porto Alegre, né? Isso, na cidade de Porto Alegre, Porto Alegre. E aí também sou radialista já há muito tempo, antes mesmo de ir para o seminário. Eu já tenho curso de locutor, enfim, já fiz rádio antes mesmo de ir para o seminário e atualmente também sou comunicador de TV aí. Acho que não tinham ninguém pior para pegar e acabaram me... Mas é bacana porque... Com essa voz grave aí, né? Então tem que ser radialista mesmo, né? Rapaz, você sabe que é bacana porque a gente consegue também falar um pouco da fé, né? É um púlpito diferente. O programa de rádio ele pega em toda a região metropolitana, né? A gente está falando aí de um raio de pelo menos 4 milhões de pessoas, é uma rádio muito conhecida. O nome da rádio é Pampa, né? Então imagine, tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul, a TV é de mesmo nome e o programa é em cadeia estadual. Então a gente pode chegar até 11 milhões de pessoas, imagina o tamanho. Claro, não são 11 milhões que assistem, mas é um programa muito prestigiado aqui da imprensa local, então além de ser um privilégio estar ali, é também uma forma de poder, quando possível, falar de Jesus, testemunhar da fé, né? E com a sua experiência também, você estudou nessa área, né? Você tem formação de rádio e TV, né? Ou estou enganado? Sim, eu tenho curso de locutor, noticiarista de TV, apresentador, tenho também para o rádio, e tenho alguns semestres cursados de jornalismo. Hoje as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Na verdade, jornalismo é o guarda-chuva, e aí você tem as diversas áreas, e também cada estado é uma sentença no que tange a regulamentações, legislações, enfim. O Brasil, a gente sabe que é pródigo em regras e leis aí, mas o jornalismo seria o grande guarda-chuva, TV, rádio, jornal impresso, site, blog, literatura, enfim, esse guarda-chuva é bem grande, tem várias abas aí, né? E você também foi um dos fundadores aí da Rádio CPT, né? Rádio Cristo para Todos, né? Da nossa Sim, igreja. sim. Graças e por misericórdia de Deus, ele me permitiu participar desse processo. A honra e glória é toda dele, né? Porque ele nos capacita, ele nos abre as portas e já vai aí fez 7 anos, 2014, 7 anos. E ontem mesmo estivemos aqui na Feira do Livro Municipal de Porto Alegre. A rádio lançou um livro lá, houve uma sessão de autógrafos com vários compilados. Até deixa eu ver se eu tivesse o livro. Não está perto de mim. Eu tenho só um outro que foi lançado, mas a rádio lançou um compilado a partir do programa CP Terapia. São artigos bem bacanas. Até deixa de sugestão para os teus telespectadores, pastor, comprar aí Compreendendo para Acolher. Vai estar na divulgação oficial da igreja um livro. Eu não li, claro, ele ainda, eu vi os tópicos, dei uma pincelada assim por cima, mas é mais um serviço prestado pela rádio, pela sua coordenadora Luana Lemke, né? Jornalista Luana, e também por todos os que participaram, bem bacana.
Bacana. Qualquer coisa depois a gente pode colocar aqui embaixo no link, na descrição, aí você pode Isso. conhecer mais e se Ah, aprofundar nesse tema aí. tu tá todo youtuber aqui na Tá descrição, vendo? clique no Clica aqui, sininho. compartilha, é isso aí. Clique no sininho, muito bem, reverendo. Desse Tá jeito, a gente vai fazendo o tem que que pode, ser. né? Tem que ser. Eu agora que entrei nesse universo, especialmente da TV, né? A gente vê que hoje tem que estar antenado, ainda mais como os apóstolos, dizia o apóstolo Paulo, né? Fiz-me de tudo para com todos, então tem que ter Exato. todas, né? Não, e você sabe também que a igreja luterana, o cristianismo como um todo, mas a igreja luterana especialmente, ela é precursora em várias áreas, né? Na rádio aqui no Brasil, através do programa da Hora Luterana, né? Foi uma das primeiras igrejas a usar esse meio, né? E assim outros. A televisão também foi uma das primeiras igrejas no Brasil a usar a televisão para pregar o evangelho. E a gente também não pode ficar fora das redes sociais, né? Lá no teu estado, no Espírito Santo, o programa Isso. Expectativa era na TV Globo, né? Na filiada da TV Globo lá. Uma baita numa audiência. Então a gente eu acho que a gente perdeu um pouco o bonde da história a partir dos anos 80, segunda metade de 90, até porque tudo começou a ficar mais caro, especialmente em termos de TV, mas em rádio você tem programas aí muito longevos, a própria Hora Luterana, né? Então, realmente a gente... Né? O próprio Lutero, né, aproveitou a prensa tipográfica inventada por Gutenberg, né? Isso. E muito do seu material se espalhou pela Europa em praticamente 30, 40 dias por causa do meio de comunicação da época. Então, Lutero também aproveitou isso, né? Isso. Então, a gente tem que ir nesse bonde aí. Claro, a gente, dadas as devidas proporções, né? Mas usar os recursos que Deus está colocando para a gente aí, né? Esse é o objetivo. Você também tem aproveitado, falando em oportunidades e recursos, você foi um tempo assessor também de um político, né? Então você também tem experiência nessa área da política, que nós vamos falar hoje, que é o nosso tema, né? E aí eu queria perguntar já direto, então, para a gente entrar no nosso assunto de hoje. O cristão e a política. A política é coisa do diabo? É coisa de Deus? Como é que funciona, Thiago? Conta para nós. Você sabe, pastor, que essa é uma pergunta que a gente escuta muito, né? O que você quer com política? Você quer virar bandido? O que você vai concorrer? Você quer enriquecer? Isso é coisa do diabo. Política é coisa do diabo. Todo mundo que entra se contamina, não tem volta. É quase uma condenação já em vida, né? Eu, como tu disseste, eu trabalhei com um deputado luterano, eu fui representante estadual dele, fui o que a gente chama de assessor parlamentar, né? E também concorri 2 vezes. Eu estive licenciado por 2 anos no Ministério da IELB, porque eu concorri para deputado estadual, há quase 3 anos agora, e há 1 ano eu concorri, exatamente hoje, era o primeiro turno para vereador, né? Fiquei como primeiro suplente, fiz um pouco mais de 3 mil votos aqui para alguém que não é de Porto Alegre, né? Alguém que não cresceu aqui, não tem tanta inserção na sociedade porto-alegrense. Foi uma votação estupenda, tive muita ajuda do Marcel, né? Que é o parlamentar hoje, deputado federal, me ajudou, enfim. Eu fui o candidato dele, como a gente diz, né? E, de fato, muitas pessoas acham que política é coisa do diabo, e, na verdade, não, né? Na verdade, a política ela é coisa de Deus, né? Se a gente voltar lá no grego antigo, no politikos, aliás, para quem gosta de rock and roll, tem uma banda mais ou menos aí, depois que o baixista saiu, melhorou. Na descrição a gente pode colocar um link aí. Olha só, Rafa, muito blogueirinho, meu amigo. Mas então está aqui na sua descrição, na ponta do meu dedo. Depois que um baixista saiu, melhorou bastante. Ficou bom, com certeza. Lá, ficou outro nível. Mas o Sons e Salvos, até não sei se tu gravasse essa música, o Politikos. Não, Politikos não. Já não estava, não estavas mais no elenco. Não, mas para quem gosta de rock and roll, é uma letra bacana. Então, o politikos do grego é aquele que se importa com as coisas públicas. A palavra república, né, do latim res publica, a coisa pública, quer dizer, a política não só não é do diabo, como é uma bela oportunidade para a gente servir a Deus através da política. A política partidária, entretanto, Weber, ela sim pode ter coisas diabólicas, ela pode jazer no maligno, né? A Escritura diz que o mundo jaz no maligno, ela pode ser fonte de corrupção e pode estragar as pessoas, né? A política partidária. Mas esse é um apatifamento de um processo que é uma benção, uma faca. Uma faca pode ser uma benção para você cortar aquela picanha bacana,
A gente sabe que aí no Mato Grosso tem boi bacana, boi Opa. gordo. Você já deve ter comprado suas cabecinhas de boi pensando na aposentadoria. Menos. Quando eu for político, quem sabe? Bom, não é à toa que hoje se chama de gado, né? Muitos que vão atrás de um político sem muito questionamento. Mas, voltando à vaca fria, né? Perdão do trocadilho, mas a gente vê realmente, né, uma faca pode ser uma bênção para cortar uma carne gostosa, para a família pode ser uma maldição se eu pegar e for estrebuchar alguém ali na esquina. Quer dizer, a política partidária é a mesma coisa. Você pode fazer dela um instrumento, uma bênção, mas pode ser uma maldição. Então, eu separaria o politikos do grego, da república do latim, do conceito de cuidar das coisas públicas. Essa é a política na sua essência, e aí você faz com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu vizinho, o seu filho faz política com você. Direto. Você faz política com o seu vizinho, com o pessoal na rua, no supermercado, né? Você precisa fazer a política, você precisa cuidar da res pública, da coisa pública. Agora, a política partidária é uma doutrina humana, né, Eber? É um segmento humano, como o futebol, como a economia, como as belas artes, como o direito, a advocacia. Então, a medicina, tudo tem coisas boas e coisas ruins. Claro, onde gira poder e dinheiro, tende a ter mais o velho Adão presente. Mas a primeira coisa que eu gostaria de afirmar nesse momento contigo, com os teus congregados e todos os irmãos e irmãs aí que estão nos assistindo, é que a política não só não é do diabo, como ela pode ser de benção. Daqui a pouco eu vou trazer uma outra fala de Lutero, mas a política, o envolvimento na política, na polis, na coisa pública, e também em uma de suas desinências aí, a política partidária pode ser suas aplicações mais práticas pode ser uma bênção sim, viu? Então, não, política não é coisa do diabo, é coisa de cristão sim. Pois é. Aí talvez é a dúvida de muitos, talvez muitos estão perguntando através de mim, né? Será que seria o sistema político, então, o problema do nosso país? Quando a gente fala de política no Brasil, a gente vê que às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas daí quando ela entra naquele nicho ali, entra naquele antro, ou a pessoa se corrompe ou ela acaba não tendo força para fazer nada. Você concorda com isso? Esse é um pensamento popular do senso comum? O que você tem a dizer? Como é que a gente pode mudar a política, ou a velha política dos antigos lobos que já lá estão fechando o sistema, não deixam mais margem para nada? O que você acha sobre isso? É possível uma renovação de verdade? Reverendo, eu acho que a gente precisa olhar para a Escritura, e daqui a pouco eu vou trazer um texto, se o senhor tiver também pode, Romanos 13 ali, não sei se o senhor leu, eu leio, enfim. A gente precisa olhar para a Escritura, né, reverendo, e ver que a política não pode ser a esperança, né? A gente não pode esperar viver no Jardim do Éden aqui neste mundo. Até existem algumas teologias alienígenas ao perolário luterano, ao colar de pérolas da teologia luterana, algumas teologias alienígenas, especialmente teologia da glória e teologia da prosperidade, que vão um pouco na contramão do próprio texto bíblico. E a política está aí dentro também. Então, eu vou votar no cara porque o cara é evangélico, eu vou votar no cara porque o cara é pastor, eu vou votar no cara porque ele faz uma oração em TV aberta, sabe? Então, a gente não pode esquecer, e aí por isso nós vamos entrar no texto bíblico, a gente não pode esquecer que César, o Estado, não foi criado para dar esperança para as pessoas. O Estado não foi criado por Deus para ser o novo Éden. O Estado não foi criado para pregar a palavra. E agora Paulo aos Romanos, ele vai nos explicar para que serve o Estado. E aí, pastor, uma vez que a Bíblia disse para nós para que serve o Estado, a gente consegue ter um pouco mais de senso crítico com relação ao quê? Com relação ao nosso próprio sistema político brasileiro. Então, eu tenho aqui o texto. Quem sabe o senhor lê lá na linguagem de hoje, já que o teu público é mais habituado a isso. Eu tenho ela aqui na Almeida e, eventualmente, a mensagem é a mesma, às vezes com outras palavras e tal, e daí a gente vê. Vamos de Romanos 1, 13, no caso, 1 até o 7. Por favor. 1 até 7. Então tá. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus.
e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, não tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. De toda sorte, reverendo, é um texto pouco conhecido, inclusive que diz ali, por exemplo, que a autoridade ela cumpre a vontade de Deus quando ela faz aquilo que Deus quer. Aí, ó, apareceu, Romanos 13, 1 a 7. Paulo está dizendo que a autoridade, veja, ele não está falando do cristão, ele está dizendo da autoridade. Então eu posso ter um governador ateu, uma governadora ateia, eu posso ter um governador homossexual, uma governadora homossexual, eu posso ter um governador, um governante, tá? Não só presidente, deputado, enfim, eu vou botar como governante, fica mais fácil. Um governante ateu, separado, desquitado, casado com 2 mulheres, enfim, whatever, né? A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, Ciro foi utilizado por Deus, um imperador pagão, enfim, para benefício do povo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é a autoridade como instituição divina. Para que serve? Para louvor dos bons e punição dos maus, né? Deus é um Deus de ordem, por exemplo. Por que ele criou o mundo em 6 dias e não num estalo de dedos, se ele é o Todo-Poderoso? Na minha interpretação, ele cria um mundo no hexaemeron, 6, né? Hexa, o Brasil vai atrás do hexa. Em 6 dias, e essa palavra grega é importante, hexaemeron, para derrubar qualquer teoria da evolução, mas ele cria em 6 dias, na minha interpretação, para botar ordem. Por que Deus criou o homem e depois a mulher? Porque o homem é mais importante? Não. Porque o homem é melhor? Não. Por quê? Para ter uma ordem. É a vontade de Deus, quer dizer, ele põe ordem nas coisas. Então, quando ele cria autoridade, Paulo é categórico a dizer que toda autoridade procede de Deus. Até mesmo as ruins. Eu estou fazendo o advogado do diabo aqui, tá? Não, aqui tem um versículo importante. Vamos citar o nome de alguns políticos, senão fica complicado, né? Aí nós entraríamos na política partidária. Por exemplo, a Bíblia diz que tem que ser monarquia ou república. Whatever, a Bíblia não entra nisso. Aqui o contexto é de Império Romano. Tem um versículo aqui, ó, 4. Dá uma lida no 4 de novo. Acho que o versículo 4 responde essa tua provocação, reverendo. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, não tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm o poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. E o 5? Lê o 5, que acho que é o 5 o meu ponto aqui. E é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Agora me colou as placas nas 2 versões, mas tem Leia na sua versão aí, talvez fica mais... Não, aqui diz ali, em resumo, é o seguinte, pastor. Quando a autoridade cumpre a vontade de Deus, ela é ministra de Deus. Quando um pastor prega heresia, ele não está sendo ministro de Deus. Entende? Então, essa tua provocação é importante. Autoridade má. Veja, Deus usou Dario no Antigo Testamento. Ciro, enfim, para a volta lá do cativeiro. Dario foi o outro. Deus usou um governante pagão para fazer a sua vontade. Então, o que eu posso afirmar é que quando, não importa, pode ser, sei lá, não vou citar nenhum nome de político aqui também para não levantar a bandeira, mas pode ser o mais corrupto deles. Se ele está no cargo e a partir do cargo
ele faz louvor dos bons e punição dos maus, ele cumpriu a vontade de Deus. Se vai ser monarquia, se vai ser monarquia parlamentarista, se vai ser uma república, se vai ser uma união de estados, como os Estados Unidos da América, o Brasil até já teve esse nome, se não me engano, lá pelos anos 20 ou 30. Isso a Bíblia não versa, né? A Bíblia não, Paulo não está dizendo aqui, olha, Deus quer que vocês vivam numa república. Não. O que Paulo diz é estejam sujeitos à autoridade, pois a autoridade procede de Deus. É que hoje, no português, vamos saudar as autoridades presentes. Então, aqui um problema é do português, não é da teologia, né? Então, o conceito aqui que é importante é autoridade quanto à igreja. Quando eu falo igreja, eu não penso lá no prédio de Feliz Natal, eu penso no corpo de Cristo. A igreja de Cristo não é apenas a IELB, né? É todos aqueles que, pelo batismo, pela conversão, ouvem a voz do bom pastor e a praticam, enfim. Então, aqui a autoridade, quando a gente fala autoridade, é no lato sensu, não é no estrito sensu, a autoridade que está ali representando a Câmara e tal. Não, é a autoridade que Deus criou, que botou no mundo para que seja espada quando precisar punir e que seja louvor dos bons quando os bons fazem o que é bom, né? Então, claro, a gente não vai ter tempo para entrar muito mais nesse texto. Talvez a gente possa fazer uma live só ele, fazer um estudo de texto que a gente chama de exegese. A gente podia pegar outros autores que comentam sobre isso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala: estejam sujeitos, obedeçam às autoridades. Autoridade no sentido da força, é complicado dizer isso no Brasil, mas da autoridade que rege, né? Ou seja, da autoridade que quer punir os maus. Cumprir a lei. Mais que isso, porque uma lei pode ser iníqua, né? Pois Eu é. diria que a autoridade é louvor dos bons, quem faz o bem, aquilo que agrada a Deus. Eu posso invocar o próprio Paulo, que fala de lei natural, gravada no coração, e punição dos maus. Por exemplo, eu até não vai dar tempo hoje, eu vou fazer a boa teologia da minhoca. Minhoca na cabeça ou a teologia da pulga, pulga atrás da orelha. O cristão pode ser a favor da pena de morte. Eu diria que a igreja não tem que opinar sobre pena de morte, não é dela, isso é da mão esquerda, como diz Lutero, né? A gente já vai entrar aí. Mas aqui está dizendo que é espada para punir o mal. Veja só, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então, se o Estado, se as pessoas no reino da mão esquerda chegarem à conclusão que para louvor dos bons e punição dos maus é preciso haver a espada, estrito senso, aqui a espada na tradução antiga é o lato senso, a autoridade. Inclusive tem uma pessoa que escreve para Lutero se o cristão pode ser o verdugo, o cara que castiga as pessoas na cadeia. É bem interessante para quem quiser esse texto aí. Deve estar em alguma das obras selecionadas, joga no Google aí. Lutero responde uma carta lá ao carrasco. O cristão pode ser carrasco. É interessante que tinha a função de carrasco na época de Lutero. E aí, entre outras palavras, Lutero vai dizer que sim, se for para cumprimento da lei, se ele tiver, enfim, tal. Porque igual Lutero... hoje, né? O cristão ser policial, né? Matar, exatamente. Andar com arma, o cristão ir para a guerra, né? Mais hoje, Lutero também foi questionado, e Lutero disse, como reação, você pode, como cristão, ir para a guerra, não tranquilamente, porque uma guerra não é tranquilo, mas sem terror de consciência. Lutero vai dizer que o cristão não deveria começar uma guerra, mas que ele pode. Bom, mas isso já é outro assunto. Então, sobre pena de morte, eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da prisão perpétua. Eu acho que no Brasil seria bom a prisão perpétua para louvor dos bons e punição dos maus, e que, de preferência, o bandido pague para estar lá. Como diz Jesus, quem não quer trabalhar aqui também não come. Isso é uma outra discussão. Eu só jogo essa pimenta, e eu não vou responder se o cristão pode ou não falar de pena de morte, enfim, só para dizer que eu não seria tão categórico ao dizer, não, o cristão tem que ser contra a pena de morte. Não, o cristão, pelo que eu estou vendo aqui, Paulo está dizendo, e claro, outros textos, 1 de Pedro vai dizer isso também, o cristão tem que ser a favor, tem que ser submisso à autoridade, promover que essa autoridade ela seja justa, mal, né? Justa, exato, puna o mal e faça louvor dos bons. Inclusive Pedro vai dizer lá em 1 de Pedro 2 ou 3, deixa eu ver se eu tenho rapidamente. Sou péssimo com memória de
O endereço, eu sei chegar, mas eu sou péssimo. Mas Pedro vai dizer lá quando ele fala da vida cível, né? Aqui, ó. 1 Pedro 2. 2:17. 17. Uhum. Leia aí, pastor, na sua tradução. Na minha tradução aqui: respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Aqui na tradução tá o rei. Quem que é esse imperador? É só Nero que botou a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. Então Pedro tá dando, claro, depois o Nero, a gente não sabe se esse texto aqui é do Nero pós-incêndio em Roma. Eu não tenho agora subsídio suficiente, eu até acho que não. Mas aqui Pedro está dizendo para prestar honra para o cara que ia queimar cristãos vivos, como tochas humanas. O foco aqui não é uma honra à pessoa do político partidário, né? E aqui eu volto na sua, pastor, sobre a questão do nosso arcabouço político, de todo o nosso sistema político. Eu acho que, como cristãos, a gente precisa estar sempre opinando, promovendo e ajudando um sistema que remeta a esses dois. Principalmente tem a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lá Jesus também está dizendo isso. Mas eu quero crer que o cristão brasileiro ele precisa ajudar a prover o quê? Prover um sistema que seja de louvor dos bons, né? Que o cristão esteja submisso à autoridade, pague os seus impostos, viva a sua vida civil de uma maneira agradável a Deus, né? Então, e que a lei e que o sistema político seja para louvor dos bons, independentemente se você é cristão ou não, porque tem pessoas boas neste mundo que não são cristãos, enfim, que têm a lei natural no coração e de alguma forma buscam segui-la, né? Existem outras religiões com um código ético e moral forte, e ao mesmo tempo a punição dos maus. E aí, se a punição do mal vai ser prisão, vai ser 1/3 da pena, se vai ser cadeira elétrica, se vai ser prisão perpétua, cadeira elétrica não existe mais, né? Mas se vai ser prisão perpétua, ou foi condenado a X anos, cumpre os X anos, ou cumpre no máximo 40, 30, enfim, como é no Brasil. E isso a Bíblia não revela, porque isso é questão humana, né? A questão da punição e tal. Então, por isso, como eu falei, eu não sou a favor hoje da pena de morte, por mais que muitas vezes a gente fique muito condoído, muito indignado quando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se chegou até aí ao pessoal do norte do Mato Grosso, mas teve uma mãe e a sua mãe, entre aspas, né, o delegado chama ela de genitora, não chama de mãe, mas teve uma mulher e a sua companheira que fizeram tortura num menino, mataram, botaram no saco e jogaram no rio, né? Quer dizer, mas isso para mim, a punição do mal vai ser muito mais uma decisão comunitária, em termos de Brasil escolhe do seu jeito, os Estados Unidos de outro, a Alemanha do seu jeito, né? Eu acho que não há a gente não pode nem dizer que o cristão deve ser a favor da pena de morte e nem dizer que o cristão tem que ser contra. A igreja, eu acredito que não é função dela, igreja como criação divina, não é função dela estar dizendo quem tem que matar ou não. A função da igreja é pregar o evangelho a toda a criatura, né? Então, como igreja, jamais eu acho que a igreja deva se imiscuir, deva entrar, deva decidir isso, porque ela não foi criada por Deus, ela não é o corpo de Cristo para isso. Agora, os cristãos vivendo no reino da mão esquerda, ou seja, a mão direita, na verdade, os luterólogos dizem que Lutero nem gostava do termo reino, seriam estamentos, é que nem uma cebola, é uma só, mas tem as suas camadas, né, os seus estamentos. Mas como se popularizou 2 reinos, né, então a gente acaba falando nesse sentido. Então, o reino da mão direita é a igreja, Deus criou para um objetivo, e o reino da mão esquerda, Deus criou para outro. Então, quanto ao sistema político, meu caro reverendo Weber, aí vai depender muito da visão. Às vezes a pessoa tem uma visão mais estatizante, mais liberalizante, mais esquerda, mais de direita, whatever, né? Não tem como. O que a gente pode, como independentemente da visão
política partidária, isso é uma doutrina humana, né? A gente pode, claro, se unir em prol de louvor do bom, louvor do bem, Do bem e comum, né? punição do mal. Né? E como é que funciona na igreja luterana? Eu sei, mas vou te perguntar, uma pergunta retórica, mas você, como nosso convidado, você vai responder com Já mais, fiz esse mais papel, nem te preocupe. maestria, né? Como é que a igreja luterana ela se posiciona frente à política? Por exemplo, você, no teu caso, você era pastor, você tinha que abrir mão do seu cargo para assumir, se fosse eleito, algum cargo Isso, eletivo. Como é que isso. funciona isso? E outras denominações que acabam misturando, então, igreja com Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a questão do ministério e a política, e a separação, distinção entre igreja e Estado. O que Lutero fala sobre isso? O que você acha sobre isso? O conceito de Lutero de separação, igreja e Estado, não é o mesmo de hoje. Lutero vê os dois como criação divina, porém separados ou distintos para duas funções distintas. Hoje, a democracia moderna, a doutrina política moderna, jurídica, ela separa separado mesmo, ou seja, o Estado laico. No Brasil é um laicismo colaborativo, que apoia todas as religiões, mas ela não vê, assim, a democracia moderna, o direito moderno não vê o Estado como criação divina. Ele vê uma separação saudável, porque a questão de crença pessoal, da fé pessoal, é diferente da questão da res pública, da polis, do politicos. Então, Lutero tem esse entendimento diferente. Não obstante ter esse entendimento diferente, ele enxerga como o reino da mão esquerda, ou a vida neste estamento, nessa esfera pública, ele vê como uma oportunidade, né, de servir a Deus. Né? Veja, Lutero tinha em seu tempo uma promiscuidade grande entre igreja e Estado. No tempo de Lutero, uma criança de 9 anos foi nomeada cardeal com 4 bispados. Então, veja, uma criança de 9 anos virou cardeal da igreja com 4 bispados por questão político-financeira. Né? As casas de câmbio, né, os bancos da época de Lutero faziam campanha forte pelo novo Papa, porque o Papa ia ser uma grande fonte de empréstimos. Né? Então, era realmente muito misturada a questão igreja e Estado. Então, a partir daí foi que Lutero, nas palavras do pastor Nestor Beck, para quem é mais antigo aí, ou já leu o material do pastor Nestor Beck, ele diz que Lutero realizou na concepção do Estado uma revolução copernicana, nada menos violenta que a reviravolta na doutrina da justificação pela fé do pecador. As atividades civis eram consideradas degradantes na época. O poder temporal era considerado pelos romanistas nada mais que um apêndice do poder espiritual do Papa. Lutero reafirma passagens como Romanos 13, que a gente leu, 1 de Pedro 2, que a gente leu, também Gênesis 9 e 6, para quem quiser ler, que deixam bem clara a origem divina do Estado e a sua independência frente à igreja. Então, você tem em Lutero uma verdadeira revolução de como se enxerga a vida civil. E aí você tem diversos exemplos. A mãe que troca a fralda do seu filho presta culto melhor a Deus do que o monge que fica horas rezando num mosteiro, por exemplo. Tem uma passagem atribuída a Lutero com o sapateiro, não se sabe realmente se aconteceu ou se foi depois plantada com o ensino de Lutero da vocação, que um sapateiro teria perguntado: olha, Lutero, eu sou analfabeto e tal, eu sou um pobre sapateiro, como é que eu vou servir a Deus? Né? Eu não sei nem ler e escrever. E aí Lutero teria dito: olha, faça um sapato bom, de qualidade, cobre um preço justo, exerça a sua vocação, que aí então você estará prestando culto a Deus, né? A mãe que troca a fralda do filho, né? Mais tarde a gente vai ter a fé se cumprindo na pessoa do próximo, a fé ativa no amor, inclusive é o nome de um livro que, se o pessoal não leu, poderia ler, acho que deve estar esgotado na editora Concórdia, mas é um livro interessante. Então, para Lutero, para os reformadores,
a vida pública ela é vocacional, né? No batismo, nós somos chamados à fé em Cristo, a servir ao próximo e servir o próximo nas vocações diárias. Então, Lutero ele revoluciona isso no bom e no mau sentido. Depois tem Guerra dos Camponeses, aquela coisa toda. Mas Lutero vai dar... É tão precioso como ser um padre, um bispo, o trocar a fralda de um filho, fazer um bom sapato, exercer a sua vocação. Então, ele equipara a vida espiritual, ou a vocação espiritual, com a vocação terrena. E isso é um estalo, é um troço de Copérnico, que também revolucionou depois com as suas leis, né? Então, as leis lá da física, enfim, tudo aquilo que Copérnico, a questão do Sol girar em volta da Terra, né? Então, o que acontece, né? Você tem agora, a partir da Escritura, uma doutrina que diz que você é vocacionado para servir ao próximo. Lutero tem isso muito forte, né? Inclusive, ele vai dizer que servir na política, trabalhar como autoridade, aqui não só prefeito, governador, vereador, deputado, mas também como funcionário público, tudo aquilo que está ligado ao governo, à autoridade. A máquina. Isso é uma vocação de servir ao próximo, como é o casamento, como é o pastorado. Inclusive, Lutero dizia: separem os melhores meninos para pastor e para governante, que são as duas áreas mais importantes da vida lá na Idade Média e não diferente hoje, né? Se nós, como cristãos luteranos, formos pensar. Até, só para encerrar esse bloco, para também não ficar muito maçante, mas tem uma passagem quando Lutero escreve para uma Câmara de Vereadores e os caras estão querendo governar a cidade com a lei de Moisés, com a Bíblia, né? E ele disse: não, pessoal, a lei de Moisés é morta, né? Serviu lá para o Antigo Testamento, a gente pode tirar boas ideias dessa lei. Mas era naquele contexto, naquela realidade, né? Era uma teocracia, né? Então, uma das partes da carta diz assim: peço, meus caros senhores e amigos, que tudo façam para que haja paz entre os senhores. Peço também que não se ensine aos senhores a governar segundo a lei de Moisés e muito menos segundo o Evangelho. Veja, Lutero está dizendo: não se governa uma cidade pelo Evangelho. A lei de Moisés está morta, totalmente invalidada, inclusive foi dada apenas aos judeus. Nós, gentios, devemos obedecer às normas do direito local, onde residimos, como diz São Pedro em 1 de Pedro 2,13, a toda a ordem humana. Aí ele segue dizendo que a função da igreja é pregar o Evangelho, né? A conversão não é pela espada, mas pelo Divino Espírito Santo, e que ao Estado compete o direito local, como falei, né? No Brasil, o Brasil pode ter seu próprio arranjo de leis local, e que não se é um cidadão, por exemplo, brasileiro pelo Divino Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito Santo nos converte para Cristo independentemente, e aí diz, né? Paulo diz: não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, etc, etc. Então, Lutero, ele inclusive, ele recebeu uma carta dos camponeses que estavam meio indignados. Bom, quando Lutero põe o pé na porta, todo mundo quer fazer uma reforma, né? E os camponeses mandam uma carta para Lutero com um monte de demandas, né? E aí Lutero responde, isso tá, deixe-me ver aqui, em Obras Selecionadas no volume 6. Tanto essa carta, o volume 6, para quem gosta de política e teologia, é fantástico. Pura teologia luterana, hein? Fica a dica aí, né? Você tem aí as obras selecionadas à mão? Eu tenho, mas... Volume 6, você tem o 6 eu não tenho, o 6 eu não tenho, eu tenho o 7. Não tem problema. Então, para quem gosta de política e teologia, começa pelo 6, é uma leitura densa, pesada, mas é riquíssima. Bom, e aí Lutero vai responder, em resumo, tá? Ele responde aos camponeses, ele vai dizer assim: olha, quanto ao que me perguntaram sobre a fé e a Bíblia, está aqui o ensinamento. Quanto ao que vocês me perguntaram sobre o direito alemão, por exemplo, estavam sendo proibidos de caçar, Lutero vai dizer: olha, não vou escrever nenhuma palavra, vocês têm o magistério alemão, vocês têm as leis do Império Sacro Império Romano Germânico, sigam o que está ali. Então é interessante como Lutero lida com isso, né? Quer dizer, ele vai dizer que a Bíblia não serve para governar
país, ou a cidade, e vai dizer também que a política não serve para governar a igreja, que a igreja é governada pelo evangelho. Então, em um resumo muito grande, claro, o que eu posso trazer para o teu espectador, para o participante desse estudo, é que a teologia luterana ela é riquíssima, e as marcas da teologia luterana no que tange, ou no que envolve a vida pública, são vocação e a distinção de funções. Para que serve a igreja, como a igreja é governada, e para que serve o Estado e como o Estado é governado. Né? Ou seja, um equilíbrio, né? Nem tanto o político querer fazer pregações, aliás, nem tanto a igreja querer muita pregação na política, e nem o Estado tendo ingerência na igreja, né? Comandando as diretrizes da igreja, mexendo na doutrina. Né? Então, cada um no seu quadrado, né? Exato, cada um no seu quadrado. Eu diria o seguinte, pastor, é uma bênção para nós, cristãos brasileiros, que o Estado seja laico. Não vamos se enganar, se o Estado não é laico, daqui a um pouco entra um governante meio maluco e está ensinando para as nossas crianças doutrinas estranhas. Fé eu ensino em casa para as minhas crianças. Fé a gente pratica e ouve o pastor domingo e tem a escola do... A gente não pode terceirizar isso daí, entendeu? Quem ensina a fé é o pai e a mãe em casa, por isso as crianças precisam ser intocáveis pelo Estado, né? Então, daqui um pouco, se o Brasil vira um Estado Islâmico, Tiago, você está forçando. Estou forçando. Mas olha como é que está na Europa. A hora que nasceu o bebê 50,1 que os muçulmanos forem maioria na Europa, o que você acha que vai acontecer? Vai vir para cá. Amigo, já tem bairro em país francês que é lei da Sharia, amigo. Né? Então, assim, lógico, a gente como cristão respeita as religiões, especialmente no nosso país, nenhuma delas é assim agressiva. Esperamos que o cristianismo também não seja, ainda que muitas vezes, como já vimos aí, cristãos destruindo terreiro de Umbanda, apedrejando o local, sabe? Isso é muito feio também. Mas não vamos se enganar, é bom, é uma bênção o Estado ser laico, né? Que promova toda. Até porque, de novo, isso Lutero é muito veemente. A Bíblia não serve para governar o Estado. E o Estado não deve governar a igreja. Né? Por exemplo, o que você acha? Só pegar antes do seu exemplo ali, tirar o crucifixo lá dos órgãos jurídicos, o que você da Câmara tem a ver com isso aí? Depois você pega o exemplo aí. Isso seria na internet, a gente abre o navegador, abriria uma outra aba. Não vai dar muito tempo para eu entrar, porque senão eu gosto de falar, vou me perder nisso aí. Não, e eu tenho mais um pontinho para falar ainda nesse escopo. Mas assim, aí é uma diferença de Estado laico, Estado ateu, Estado laicista. Por exemplo, no Uruguai, nem Páscoa, nem Natal se pode falar em sala de aula pública. É proibido. Não pode nem mencionar. Então, o Uruguai, assim como a França, eles capotam, né? Tira tudo. O Brasil, na verdade, então há um muro entre a igreja e o Estado. No Brasil, nós temos uma laicidade colaborativa. A igreja e o Estado têm uma rua na sua frente onde você pode atravessar para colaborar. Por exemplo, quando uma igreja... Vamos lá em Feliz Natal, né? Ali na Feliz Natal, vocês precisam de um espaço para realizar um congresso de jovens. Aí você vai ao prefeito, não pode emprestar a escola tal e tal, a gente paga, a gente limpa. Beleza, vai lá, é para os jovens, é para tirar eles das drogas, para tirar da rua, é um evento de igreja, beleza. Está aí a laicidade colaborativa. No Uruguai isso é impensável. Na França isso é impensável. Não vai acontecer, existe um muro. Então, também é muito mais uma doutrina humana do que teológica. Eu acho uma pena um país que resolva que nem o Brasil. Agora vamos... Aqui em Porto Alegre teve um vereador que propôs isso, inclusive, se não me engano, em 2017, 16, sei lá. 17, acho. Eu acho uma pena, porque é um país que foi criado debaixo da fundação desse país está a cultura judaico-cristã, está o próprio trabalho da igreja, né? Uma das primeiras atividades foi uma missa celebrada, enfim, Terra de Santa Cruz, era o nosso primeiro nome, né, já que hoje é dia da República, aí, 15 de novembro. Eu acharia uma pena, mas não seria o fim do mundo. Cristo não vai ser menos ou mais amado, menos ou mais pregado se tirar o crucifixo do Congresso Nacional. Ou se daqui um pouco o dia do Natal deixar de ser feriado.
Não vai. Por quê? Porque a gente não. Esse é o problema do brasileiro. Como a gente paga muito imposto muito alto, a gente está esperando que o governo faça tudo, que o governo cuide dos pobres, que o governo pregue o evangelho. Não, gente, que o governo eduque meus filhos. Não. Não vai mudar nada. Eu acho uma pena, eu acho uma lástima. Se um dia eu for parlamentar de alguma esfera, alguma instância, eu vou votar contra tirar. Mas não é o fim do mundo. Porque a igreja não depende disso. O nome do Senhor Jesus, para ser adorado e proclamado, não depende do Estado. Eu já vi até alguns falando que seria bom até que tirasse mesmo, porque é tanta sujeira que está lá que está blasfemando ali um objeto. 2007 nós tivemos em Brasília, e eu me lembro bem porque eu era pastor estagiário em Taguatinga, Distrito Federal, com o Vander, inclusive, que mora aí perto, em Sorriso. Perto não sei, né, mas... É 120 quilômetros. É do lado. Em termos aí de Mato Grosso, é do ladinho. Exatamente. O Vander era pastor e... aliás, um abraço para ele, para a Carmen, para as gurias, para as meninas também. O Vander era meu pastor. E lá nós tivemos o caso de um pastor orando, agradecendo a propina. É uma câmera escondida que flagra, se não me engano, o ex-governador. Tá um pastor, que é político, que é assessor, e o cara, vamos orar aqui para agradecer. Sim. Então, às vezes, do jeito que está a igreja evangélica brasileira hoje, com um pastor que sobe no púlpito para pregar e na política faz tratamento dentário de 170 mil reais com dinheiro público, dinheiro que era ir para a escola, para merenda, para asfalto, do jeito que está, eu já não sei se não seria até uma boa. Claro, sem caçar a liberdade religiosa. O que é muito difícil, né? Porque a sanha ditatorial para todos os lados é muito grande. Mas então eu responderia isso. Por mim, whatever, assim, tanto faz. Não... Acho uma pena um país que não queira ter símbolos cristãos ou símbolos religiosos. Mas eu repito, e até com isso eu já quero emendar minha última fala, a gente já está quase 1 hora aí, pastor. Cuidado, gente, cuidado com teologias estranhas, com teologias que adoram políticos, que misturam as coisas como era na época de Lutero. Né? Volte e meia a gente ouve um pastor falar, olha, se Lutero voltasse hoje, ele ia propor uma nova reforma na igreja cristã. Não duvido, porque está muito misturado. Não que não se possa falar de Jesus, não que não se possa fazer uma oração agradecendo. Agora, cuidado, que tem muito político usando o nome do Senhor, usando a fé cristã para passar agenda política. Tem muita gente achando que A ou B é ungido do Senhor para mudar as coisas. Tem muita gente achando que é mais honesto que Jesus. Cuidado. Tem muita gente achando que cristão não vota em esquerda ou não vota na direita. Cuidado. São doutrinas humanas. De novo, a gente não é cristão pelo número que a gente põe na urna. A gente não é cristão por causa de doutrina humana política. Eu posso ser cristão de esquerda? Posso. Posso ser cristão de direita? Posso. Pastor, mas a esquerda... Bom, o cara pode ser de esquerda e condenar aquilo, como ele pode ser de direita, né? Como é o meu caso. Fazer as mesmas coisas. Não, e daqui um pouco, de novo, o mundo jaz no maligno e doutrinas políticas são humanas. Elas não são dadas pelo Senhor, muito cuidado. Isso é teologia alienígena em relação à teologia luterana. De novo, leiam Romanos 13, 1 de Pedro 2, aliás, toda a carta de Pedro é interessante nesse sentido. Obras Selecionadas, volume 6 de Lutero, nosso blogueirinho vai botar em algum link aí para vocês encontrarem. Mas muito cuidado, porque tem teologia estranha entrando na igreja, tem pastor nosso que às vezes escorrega e compra, tem membro que escorrega e compra. Então, assim, você pode defender o seu político, você pode votar, você pode se candidatar, pastor pode candidatar, desde, na minha opinião, de que se licencie, que agora esse é o entendimento, inclusive, da nossa comissão de teologia, que o pastor precisa se licenciar. Eu me licenciei e foi muito bom. Foi difícil para algumas pessoas ver-me como político, porque a fala muda um pouco. Você é mais aguçado nas doutrinas humanas, nas questões sociais, questões econômicas. O cristão pode e deve servir pela política. Se ele se achar vocacionado para a política partidária, muito bem, mas você tem aí Associação de Pais e Mestres, Associação do Bairro, você tem Conselho Tutelar, que mais? Funcionário Público. Tem muita forma de você servir na res pública, na coisa pública.
Mas muito cuidado mesmo. Não se engane, nenhum político vai pregar a palavra de Deus. Nenhum político E é nem se enviado. espere isso, né? Nem espere isso, né? Não é a Certamente função tem do que Estado. esperar isso, não é a função dele. Nenhum político é enviado do Senhor para coisa nenhuma. Mas Deus. Não, Deus pode permitir, inclusive, ele pode pensar assim: puxa, olha lá o cara que os loucos escolheram, mas vou dar o livre-arbítrio para eles nas coisas humanas. Claro que tudo é com o consentimento de Deus. Deus instituiu autoridade e as pessoas escolhem via democrática ou via o império, o reinado, enfim. Mas muito cuidado, não existe político enviado do Senhor. Essas figurinhas que circulam com Jesus do lado de um político, o diabo do lado do outro, com o político abrindo os braços sobre o Brasil e protegendo, sobre o político mais honesto, não sei o quê, o pai dos pobres, o pai disso. Não caia nisso, como diria o caminhoneiro aqui, ele é cilada, Bino, né? Isso não é da teologia, não é o que a nossa Santa Escritura nos revela, muito menos nós que somos luteranos e temos aí uma teologia riquíssima, muito profunda, tampouco o que nós ensinamos, cremos, ensinamos e confessamos, meu caro pastor Heber. É isso aí, é muito bom esse lembrete, muito boa essa dica aí, e às vezes as pessoas acabam se deixando levar pela emoção aí, né, tanto sectarismo de ambos os lados, aí, o outro, demonizar sempre a outra parte, né? Então a gente está bastante dividido, bastante polarizado aqui no nosso país, né? Eu não sei se a tendência é melhorar ou é piorar, né? Eu não sei qual vai ser o rumo da nossa próxima eleição aí, né? Eu diria assim, pastor, desculpe atrapalhar. Pode. Eu diria assim, a gente não pode responder pelo Brasil como um todo, a gente pode responder pela fé cristã. Se a gente voltar para o texto bíblico, se a gente lembrar de tudo isso que nos... E eu aqui sou um aprendiz também, eu estou sendo a voz de Deus para ensinar o seu povo nesse momento, sem nenhum tipo de arrogância, mas quando a gente ensina a Bíblia, a gente é a voz de Deus. E eu, como o primeiro dos aprendizes aqui nesse momento, se a gente voltar para esse ensino, eu tenho dúvidas de que a gente vai melhorar. Então, a gente não pode mudar o mundo, a gente não pode mudar a cabeça de todos os brasileiros, mas como cristãos, lá no meu comércio, lá na minha escola, na minha faculdade, no meu púlpito... Eu como pai... Como pai, como mãe, como aposentado, como pensionista, como alguém que está nativa ou não, a gente pode sim, voltando para o texto bíblico, para os ensinos cristãos, a gente vai conseguir segurar um pouco a onda. Mas, claro, tem muita teologia ruim, tem muita má teologia, muita teologia alienígena aí, que inclusive está tentando forçar a porta para entrar na igreja luterana, e a gente precisa ter um pouco de resistência quanto a isso. A gente só tem resistência lendo a Escritura, orando e, claro, ensinando as pessoas, né, pastor? Fazer o que Lutero já fazia há mais de 500 anos, né? Voltar para a Escritura. Talvez é necessário sempre de novo ler, reler a própria palavra de Deus. Está ali, o segredo está ali revelado, né? Então não tem que inventar a roda, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Bem-aventurados são os que ouvem e praticam, né? Quer dizer, tem que praticar aquilo que a gente crê, né? Exatamente. Muito bom. Valeu, obrigado pelo esse bate-papo aí. Foi difícil a gente marcar, né? Mas foi um grande prazer revê-lo. Te dei um bolo aí, mas até peço desculpa. Como o nosso querido convidado hoje falou, nós estamos gravando no feriadão aqui. É uma segunda-feira, é folga minha, folga do Thiago em partes. Daqui a pouco ele tá correndo de também. manhã e de noite trabalho, à tarde estou de folga também. Já fui para a piscina com os guris, já fiz tudo um pouco aí. Tá certo. E vai correr agora para a gravação, né? Vamos. Ou é ao vivo a programação? É ao vivo. Ao vivo. Vamos lá para a televisão. Ao vivo, lá qual é? Na Globo? TV Pampa. TV Pampa. TV Pampa. A TV dos Gaúchos é o slogan. A TV dos Gaúchos. Então, dá para assistir, deixa eu até fazer um jabá, não ganho. Faz um jabá. Não nada com isso. Mas quem quiser assistir a TV Pampa tem no YouTube. Joga a TV Pampa ao vivo. E aí todo dia, no horário aqui de Brasília, né? 19h15, acho que é 18h15 no horário de vocês. Isso. Todo dia ao vivo ali. A gente é um dos debatedores. Sempre que eu posso, inclusive, eu falo de Jesus e a gente tenta brilhar um pouquinho a nossa luz lá. Bacana. Você fala de política lá? Eu nunca acompanhei o programa em si, né? Até porque a gente não pega aqui. Mas qual é o viés do programa? Assim, a ideia do programa é o quê?
O nome do programa é Atualidades Pampa, então são 6 ou 7 comunicadores. As notícias. Cada um traz uma notícia dentro do seu nicho. Tá. Eu fico mais ali na questão economia, principalmente política, questões éticas, questões sociais. Quando posso, falo. Por exemplo, outro dia eu levei na TV o belo testemunho que a mãe dessa cantora que faleceu deu, né? Ela foi num culto da Assembleia de Deus e deu um testemunho maravilhoso. A mulher está arrasada, perdeu irmão, filha e ainda um produtor que era como um filho para ela. Então, assim, mas ainda assim ela disse como Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Ela agradeceu pelos anos que Deus deu à filha para conviver. Foi lindíssimo. Então, ali eu aproveito para trazer esse tipo de notícia num segmento, num púlpito, né? No púlpito da vida real, na nossa vocação ali como comunicador, para tentar instigar também, né? Outro dia também falávamos sobre o casamento, o pessoal achou, assim, estranhou muito que ainda existe a questão da submissão da mulher lá nos votos, né? Você promete amar, e ser submisso, a galera ficou um pouco, poxa, mas isso não é retrógrado, isso já não caiu. Aí eu pude, de novo, voltar para a Bíblia, né? Falar o que a Bíblia ensina, e é super tranquilo, mesmo que as pessoas não concordem, é um troço respeitado. E a gente sabe que não é o Tiago que converte as pessoas, é o Santo Espírito que, através das palavras que a gente fala, a palavra tem poder, enfim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Amém. É isso aí. Deus abençoe, meu querido colega, meu querido irmão. Deus abençoe também, quem sabe, um possível retorno ao ministério, depois que tiver um chamado aí, né? Mas independente dos chamados que você já tem, você possa... Estou aguardando aí, se quiserem mandar para a gente orar. Estou aguardando chamados. Se quiserem mandar para a gente orar e pensar, fiquem à vontade. Não, estou brincando, tá certo. Mas então, a gente está a serviço do reino. Beleza. E aonde você estiver nos chamados, os múltiplos chamados que tem aí, como pai, como esposo, como comunicador, né? Que Deus abençoe você, que você possa continuar sempre servindo ao Senhor aí. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Valeu, obrigado pela parceria aí. Tamo junto. Um beijo no coração, até mais. É isso aí, muito bom ter conversado com o nosso querido amigo Tiago, e que Deus abençoe realmente você. Se você quiser sempre acompanhar nosso canal, bom é estarmos aqui, você é nosso convidado, e vai ser uma grande alegria tê-la conosco. Se inscreva no nosso canal, mande sua sugestão, suas dúvidas, seus comentários, e com certeza a gente vai tentar agraciar na medida do possível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que o nosso país possa ser realmente melhor e com cidadãos que fazem a diferença. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.